Voltamos aqui com Cultura Livre. Você aí de casa assistiu um pouquinho do SpectroLab. Vocês viram a Epifânia, que é uma construção da Milena Machado. E ela vai falar pra gente um pouquinho como que foi essa construção, né, Milena? Conta pra gente como é que foi da vida a Epifânia, né? Começar a criar ela e como que é isso? Porque a gente é muito mágico, né? Vocês, o público conseguiu assistir aí, ter um pouquinho desse gostinho do que é a Epifânia e eu que já vi ela na roda de mulheres e é incrível, né, o trabalho da boneca. Conta pra gente um pouquinho sobre ela. É isso, né? Ela é uma boneca que faz uma performance, tem uma performance na rua, geralmente, né? E é uma personagem que traz esse resgate da ancestralidade feminina, assim. Então, né? Essa coisa de mexer com ervas, tem uma questão também, um pezinho na aromaterapia, então meio bruxona, assim, né? Uma coisa meio bruxona. E ela é uma personagem que é meio ritualística, assim, então a performance com ela é dada assim no acontecimento ali, sabe? Então não tem um roteiro estabelecido. Um roteiro estabelecido. Conforme a gente vai ali lidando com o público, esse ritual vai acontecendo com as pessoas que estão ali, né? Às vezes tem gente que vem até ela, não precisa, às vezes ela não precisa ir até alguém. Tem muita gente que vem até ela, conversa, sabe? Fica todo mundo assim intrigado, desperta um pouco da curiosidade das pessoas, né? Porque é humanoide, bem humanoide, assim, né? Mas também não é. E, tipo, o que está acontecendo? Tem uma pessoa atrás, que a gente divide o corpo, né? É uma boneca híbrida. Então, eu divido meu corpo com ela. Então, fica uma coisa, assim, esquisita, né? Aos olhos da gente. Não está acostumado a ver isso, né? Então, causa uma curiosidade muito grande. É assim que se dá essa performance. E como que foi essa performance que vocês fizeram lá na Praça Alencastro, né? Não, foi na praça lá na Praça... Ipiranga, que você viu? Do? Ipiranga. Ipiranga, na Praça Ipiranga. Como que foi? Porque lidar com o público, com o pessoal que está passando na rua mesmo, como que foi isso? Eles paravam para olhar? Tinha algum chamado ou não? Vocês começavam ali, o público ia chegando, como que foi isso? É isso, o público vai chegando, assim, a gente chega, causa uma estranheza, assim, né? Nossa, o que está acontecendo ali? Então, causa uma curiosidade muito grande nas pessoas e não adianta, vem uma galera, assim, que está com um pouco mais de tempo, às vezes não para, né? Porque normal. Tá, é um lugar de passagem, mas tudo bem também, passou, assim, teve um contato, ficou, nossa... Que imagem ficou com uma imagem e tudo bem, sabe? É isso, né? Já cumpriu o papel dela. É, exatamente. Viu? Às vezes, como é difícil, muitas vezes, muita gente não consegue ir ao teatro, né? Sim. Então, ali, pelo menos, você já teve um contato uma vez, talvez numa próxima vez você venha e tenha um pouco mais de tempo e tenha um pouco mais de curiosidade. Então... Legal. E você cria uma história para ela, tipo, ela é uma mulher que viveu há tanto tempo, tem alguma história por trás dessa, quando você está lá criando, né, compondo esses elementos que formam a Epifânia? Ela tem uma história, assim, um background, mas como não tem texto, né, eu não falo muito com ela, às vezes a gente canta e isso já faz muita coisa, assim. Algumas vezes eu falo um texto, outro, mas depende da situação, né? Que eu tô ali. Então nunca é o mesmo espetáculo, nunca é a mesma performance, nunca acontece a mesma coisa. Você está muito ligada à performance, né? Também, né? De não ser algo que é isso que
que é algo que vai ser sempre igual. A performance, ela depende do público, depende da dramaturgia do espaço, depende de várias coisas para ela acontecer e ela vai ter uma linguagem a partir disso, né? Isso. E como que você cria a Epifânia? Eu falo assim, fisicamente, qual que foi os materiais, a escolha da roupa, foi o que tinha ou não? Você escolheu as cores, essa composição, o cabelo? Não, eu escolhi tudo a dedo, A dedo. assim. Virginiana. Virginianíssima. Totalmente. E para a construção dela, eu faço um molde numa argila, assim, faço o rosto, né? Então, esse rosto aqui que a gente está vendo, ele estava feito antes numa argila só, né? Então, aí eu venho com um material que chama termoplástico, você aquece ele com um soprador de ar térmico, que é esse material que a gente está vendo aqui. E aí ele fica bem moldável, assim. Você molda ele na argila, então? Isso, e aí eu coloco ele na argila assim, aí a gente vai, né, pegando os vincos do rosto com... Nariz, boca. Isso, com uma espátulazinha e tal, vai pegando todos os formatos do... Faz o furinho para colocar o olho, né? O olho também parece ser tão real. Qual que é o material que usa para fazer esse olho? É uma bola de gude. Bola de gude. Tem como usar também o Rolon, aquela bolinha do desodorante Rolon também. Tem uma outra boneca que eu tenho que também é esse material. E dentro do olho dela também tem uma bolinha de gude, assim, bolita. Bolita, pra dar esse brilhinho, assim. Isso, pra dar essa... o pretinho do olho e tal, e deixa bem brilhosinho, né? E aí, pintar, né? Fazer esse jogo de sombra e luz, iluminação. E tem uma tinta específica também para isso? Tinta acrílica. Tinta acrílica. Tinta acrílica, isso. E aí, o corpinho dela é feito de espuma, então a gente vai lá e esculpe a espuma, assim, com a tesoura. Tal. E aí encapa com uma isso, uma meia calça, né, para fazer, faz o formato dos seios também. E aí aquele braço de lá, a gente deixa só a metade, faz só o braço mesmo, não faz o antebraço, que o antebraço daí é o meu. Que você vai mover. Isso, e aqui por trás, com a outra mão, eu manipulo o movimento da cabeça, assim, dela. Muito interessante. E você já conhecia esse tipo de boneco ou você veio conhecer com essa oficina? Como que é o nome do oficineiro mesmo? Bruno Dante. Bruno Dante. Bruno Dante, maravilhoso, gente. Conheçam. Já conhecia antes? Já conhecia a técnica, né, do boneco híbrido. Que inclusive a Raquel Mutzenberg, ela foi Era Chile? Chile. Foi pro Chile, né, com a Natasha Belova, fazer uma pesquisa de bonecos híbridos. Então, e ela faz uma mulher grávida, né, uma coisa muito bonita. Essa técnica que a Raquel trouxe pra gente, assim, é essa técnica da Natasha Belova, que é uma bonequeira, eu não sei exatamente qual país ela é da Europa, eu não vou falar porque senão eu vou me enganar. Eu acho que ela é russa, alguma coisa assim. E ela traz essa técnica em diversas partes do mundo para as pessoas que trabalham com boneco aprenderem isso e desenvolver seus próprios trabalhos, assim, também, né? E também eu acredito que a gente aprende a técnica, mas o boneco sai muito ainda a cara da pessoa que está construindo ele, né? Então, pode estar todo mundo usando a mesma técnica, mas os bonecos vão ser sempre o seu modo, né, artístico de colocar ali nele, de fazer, de criar, né? Demais, né? As coisas que eu faço, assim, né, nesses trabalhos que são solos, eu vejo, assim, uma linha, assim, estética, assim, sabe? Sim. Por exemplo, essa máscara aqui, né? Parece uma madeira, né? Esculpida. Papietagem esse aqui. É o quê? Papietagem. Papietagem. São papelzinhos assim, picadinho, e vai colando. Nossa, mano. Então, e eu percebo que tem assim uma linha estética que é meio parecida também com a Epifânia. Tem até um teatro miniatura que para mim também tem uma coisa Cadê meio parecida. Cadê a bonequinha miniatura? Ai, bem... Então, tudo eu vou percebendo assim que tem uma coisa desses tons essa coisa, né? Desses tons terrosos, assim, uma coisa mais quase que um pouco mais sombria, assim, né?
Até a roupa de hoje também. É a sua identidade, né, Milena? Vai e fica, fica refletido, né, nas coisas que a gente faz. Sim. Muito legal, muito bom o trabalho, excelente mesmo. Douglas, conta pra gente um pouquinho sobre o Homem-Carro, né? Como que você pensou o Homem-Carro, essa performance? Conta pra gente um pouquinho. Tá. O Homem-Carro Vamos ver da onde que eu começo. O Homem-Carro partiu da pesquisa que eu estou já finalizando agora, que é no mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea da UFMT. E a minha pesquisa ela vai no encontro da intervenção urbana que traz umas questões relacionadas à mobilidade. Então, assim, mobilidade é algo que todo mundo está presente, a mobilidade urbana, né? Por meio dela que a gente se locomove dentro da cidade para qualquer lugar, seja caminhando, seja de bicicleta, moto, ou veículo, ou transporte coletivo, né? De ônibus. Então, mas é algo que assim, aqui é pouco falado, a gente enfrenta várias questões disso aqui em Cuiabá e é algo que eu gostaria de trazer à tona, assim, porque é algo muito presente na minha vida. Quando eu finalizei meu curso de graduação, foi engenharia civil, então eu me aproximei muito dessas questões de mobilidade, porque o engenheiro tem ali uma participação, né, no planejamento, né, na organização desse espaço com relação à mobilidade. E aí, enfim, a pesquisa foi aprofundada no tema dos estacionamentos. E entender como que os estacionamentos era algo que contribuía para a gente continuar com os problemas relacionados à mobilidade, muito relacionado ao espaço, porque tem muito espaço que é de estacionamento, e aí assim, a gente vê que quanto mais espaço tem, mais carro vai ter, e quanto mais quantidade de carro, é uma problemática, né? Assim, porque daí aumenta o número de acidentes, o congestionamento aumenta. Poluição ambiental. Poluição, então, e várias outras coisas também que acabam atrapalhando o funcionamento, a organização da cidade. E aí o Homem-Carro surgiu né, dessas pesquisas da gente com boneco, com corpo, com escultura, né? A gente esculpia muita coisa, né, e tal. E essa técnica de enrolar, de fazer um molde, né? Que é assim, o molde do nosso próprio corpo. Sim. E aí por exemplo, o molde de uma perna seria um plástico filme, né? Nesse caso, e fita durex por volta, que é uma técnica... Depois você tira, né? E fica o molde. Depois sai e fica o molde. Que é uma técnica muito conhecida, muito tradicional e tal. E eu comecei a experimentar, ver o que eu conseguia copiar, ver o que eu conseguia misturar. Uma perna era perna de um, corpo de outro. Então, assim, a gente sempre trabalhando nessa questão da hibridização dos corpos, né? Sim. E eu resolvi criar o Homem-Carro a partir disso, assim, né? Pensar em como que nós estamos muito dependentes do veículo, né? Do carro, que é algo que acaba se tornando a gente mesmo, né? Nós nos tornamos o veículo, a gente depende do veículo, até muita gente para ir de casa até a esquina, né? Enfim, e é algo que me chama a atenção, assim, que eu gosto de falar, eu gosto de trabalhar. E o Homem-Carro é justamente essa hibridização de um homem e parte homem, parte carro. Vamos assistir então um pouquinho do trechinho aí do Homem-Carro e o público ver como que é isso, né? Porque a gente está falando, acho que o público está imaginando como que se dá isso aí. Vamos olhar. Esse lado fica bem bonito. Ah, asfalto rosa. Que é interessante os vídeos, porque a gente fala, às vezes o público não consegue visualizar o que é isso, né?
muito interessante, né? Você aí de casa acabou de assistir O Homem Carro, né? Que coloca a gente para refletir, né, Douglas, o que a gente estava falando aqui, esse lugar, né? Por que tem tanto carro no lugar de pessoas e por que a gente não pensa numa outro tipo de mobilidade, né? Por que Cuiabá é uma cidade tão pequena, né? E dava para pensar melhor essa mobilidade urbana, e eu acho que é uma performance muito necessária, e faz a gente se colocar nesse lugar mesmo de reflexão, né? De pensar o espaço urbano, de pensar como que a gente está se locomovendo. Às vezes a gente podia pedir uma carona, evitar ir com menos carro. Então, N coisas que colocam a gente para refletir. Às vezes a gente fica muito isolado nesse mundo nosso e não coloca, talvez, o vizinho está precisando, estou indo para tal lugar. A gente não tem essa carona solidária ou algumas outros modos, né, de pensar a mobilidade urbana, né? Eu tive a oportunidade de assistir o seminário, né, que você apresentou lá sobre o Homem Carro, e eu achei muito incrível, assim. Eu falei, nossa, me colocou nesse lugar, e também você deixar, né, o homem ali estacionado, né? Sim. Ocupar esse lugar, porque o estacionamento ali, né, naquele lugar é um espaço destinado somente para o uso de veículo. Sim. Não tem, as pessoas não geralmente usam aquele espaço ali, né? Então, por que né, deixar esse espaço somente para o uso do veículo ficar lá estacionado parado, sem gerar nada, sem acontecer nada de interessante, assim? Então, eu gosto de pensar, né, na cidade que ela é feita para as pessoas, né? Para que as pessoas usem, circulem, né? Gerar, né? Conhecer o outro, a gente encontrar pessoas, a gente nós nos encontrarmos, né, em diferentes lugares e tal. E aí, a partir disso também, o Homem Carro já foi no começo da pesquisa, foi em 2018, né? E eu já estou no final, e depois disso, assim, surgiu quase que o início de uma campanha, que é a partir de uma conta do Instagram, que se chama Um Pedestre em Cuiabá. Então, se alguém quiser já seguir a partir disso, chama Um Pedestre em Cuiabá, que ali eu fico colocando, assim, tentando criar exatamente esse sentimento com relação à mobilidade. Esse momento que você teve, esse parar para refletir sobre isso, e é algo que, enfim, que é um movimento para tentar fazer com que mais pessoas pensem nisso, e que, de alguma maneira, a gente consiga entender melhor quais são as coisas que a gente precisa com relação à nossa locomoção e tentar suprir essas necessidades, né, enquanto Cuiabá, né? Então, Um Pedestre em Cuiabá. Que ótimo, eu acho que já fica aí a dica para você de casa, né, seguir. Também tem o Espectro Lab, né, nas redes sociais, a gente já viu ali. E sigam o Espectro Lab, acompanhem lá, sempre tem coisas, tem trabalhos, né? E a gente volta, então, no próximo bloco para falar um pouquinho sobre essa criatura mística que tá aqui, tem uma coisa meio... E aí o Douglas e a Milena podem contar pra gente um pouquinho dessa criação, como surgiu, e fica com a gente no Cultura Livre todas as quartas-feiras às 21h30 e sábado a gente reprisa às 21 horas. Então, quarta-feira às 21h30, que você não conseguiu acompanhar hoje ou chegou agora no finalzinho e quer ver o começo do programa, volta no sábado que a gente está aqui às 21 horas. Até mais!